Eu estava vendo ontem um vídeo de um líder muçulmano que, numa conferência, pede a palavra para responder a um jovem que disse: escuta, por que vocês são tão radicais assim? Quem não é como vocês, com grupos diferentes, ou até também com gays, isto, por que vocês são tão pesados, tão agressivos? Aí o cara disse: não, nós somos normais. Somos absolutamente normais. O Corão, o livro que Deus nos deu e que é a palavra de Deus, inerrante, é a escritura de capa a capa, é o Corão, é que nos manda, é a palavra sublime da disciplina de Deus. Não pode haver nada mais sublime. Querem ver? Aí ele diz: eu vou fazer um teste aqui, quero que essa câmera fique focada para lá, para o povo, porque o povo vai se manifestar agora. E aí você vai ver como o povo se manifesta, e não fique pensando em muçulmanos. Pense no espírito da religião, que é uma coisa só. É uma compreensão muito semelhante, a atitude não varia. Varia pouco, varia culturalmente, mas o espírito que se cria é universalmente o mesmo. Olha só. I'll be very quick. My question is about the media and how they always attack the Muslims or Islam in particular. While for some certain things, for example about gays, they always attack us and the teachings towards this matter, for example. While in Christianity and in Judaism, it's the same punishment that exists. I mean, it's haram. And so why they're always, for example, focusing on Islam and not Judaism or Christianity? While, for example, also in Jerusalem. For those who've been to Jerusalem, in the buses in Jerusalem, for example, women sit separate than men, for example. So why, like 5 minutes ago or early, we were asked about why Muslims has to be sitting separate, men and women, but they never ask these questions to Jews or Christians. Why specifically Muslims or Islam? Didn't we answer this question yesterday? When you said that you need to ask the media. Yeah, it's true. Yeah. But he needs an answer. He was not here. But the other people were here. The other people will suffer because of you. The answer is very simple. Islam is the truth. And Christianity and Judaism are not the truth. Could I give a comment regarding this topic? May I, Sheikh? Yep, but you are the Sheikh. You are the doctor. MashaAllah. Can we have this camera focusing on all the audience here? Can we have this camera focusing on all the audience? Because every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, this is normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters,
SubhanAllah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? SubhanAllah. So, all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What is the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! 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 May we have the next question, please? From the sister side. Assalamu alaikum. Wallahi, this is the best answer I have ever heard. Esses são os normais. Mas eles concordam com tudo. Com tudo. Porque extremista, para eles, é quem faz e é quem foi apanhado fazendo. Embora todo mundo concorde com o que se está fazendo. O cara só não executa. Só não executa. Agora, uns 6 meses atrás, eu estava conversando aqui numa reunião. Foi quando houve o episódio lá do Charlie Hebdo. Houve algumas reuniões e eu fui numa delas aqui. Promovida pelo senador Cristóvão Buarque. Sim. E você estava lá, você entrevistou o pessoal. E eu sentei ao lado de 2 muçulmanos normais. Normais, igual essa plateia. Isso, e eu fui fazendo algumas perguntas, não exatamente essas, mas de um outro tipo. E qual é a sua posição? Não, eu sou da linha moderada. Aí eu disse, o que o senhor pensa de atos assim, 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 assim? Ele disse a mim, não é? Bom, nenhum muçulmano gostaria que acontecesse. Mas as pessoas não podem pedir para acontecer também, não é? Então quase tudo ele respondia assim, eu não queria que tivesse acontecido, mas a provocação se torna insuportável. Foi gerada uma demanda. Uma demanda. As respostas são quase sempre essas. Porque o único muçulmano moderado, o único islâmico moderado que eu conheço é aquele que os próprios muçulmanos chamam de infiel. Esse é moderado. Eu tenho alguns amigos infiéis e que olham para aquilo ali, fazem parte da cultura, fazem os gestuais, mas não passam disso e estão noutra. Eles são não praticantes. Esses são os únicos que eu conheci na vida realmente pacíficos no olhar deles da existência. Porque os normais acham normal apedrejar, trucidar o inimigo, usar a força. E não adianta dizer, eu fico vendo as declarações de supostos eruditos no assunto. Todo mundo diz que o Islã é a religião da paz. Que Islã significa paz. Na realidade, não. Islã significa submissão. É submeter. A palavra paz e a palavra submissão em árabe vêm da mesma raiz comum, mas significando coisas diferentes.
E a paz também proposta pelo Islã é uma paz só possível quando todo mundo se tornar islâmico. Porque enquanto houver gente não islâmica, a atitude é de fazer o mundo se submeter. E essa submissão vem, se necessário, e frequentemente é necessário do ponto de vista deles, pela força. E os fins justificam os meios mesmo. O Alcorão tem dezenas, quase 30 declarações explícitas de jihad, de guerra santa, justificando a guerra santa. E praticamente ela está justificada em qualquer circunstância. Porque não é assim, casos extremos, é em qualquer circunstância. Não é para defesa, é para conquista, é estratégia. Você, quando começa a ler o Corão, se você lê o Corão de carreirinho, que era uma coisa que todo mundo deveria fazer, compre em português e leia, tem aí para todo lado. Lê de carreirinha, você vê que no início o Maomé é mais leve, porque ele escreveu o livro todo, um único autor, e demorou um tempo escrevendo. O livro é todo dele. Isso. Quando ele morava, ele estava no início, sustentado ainda pela viúva, e para meditar e orar e escrever e tudo mais, e ele não tinha poder, ele só estava escrevendo e era contestado, ele, na intenção de agradar e seduzir, ele começa bem leve, bem mais leve. Mas assim que ele ganha poder, e que ele muda, por exemplo, para Medina, e começa a sair para as guerras, ele esteve em pelo menos 20 e tantas, 26, 27, 28 guerras lideradas por ele. Espada na mão e o cacete comendo mesmo. Cara? Fora a quantidade enorme de ações militares, mais de 100 que ele mesmo patrocinou e bancou quando se tornou poderoso. E ele escreveu esse livro no decorrer desses acontecimentos. Aí você vê no texto a mudança. Ah, tá. No texto você vai vendo a mudança. Quanto mais ele vai se tornando um homem poderoso, de guerra, conquistador, vencedor, mais o Corão vai ficando cheio de infiéis, de jihads. De fato, é um grande tratado do desenvolvimento psicológico do homem chamado Maomé. É o que você tem ali. E adotaram o desenvolvimento do surto pessoal desse indivíduo como livro santo. E toda essa população de 1 bilhão e tanto de indivíduos, quando são normais, são assim. Só os que eles, dentre eles mesmos, repudiam, são os que pensam como a gente imagina que um ser normal pensaria. Do contrário, o cara pode não fazer, mas ele aprova a lei que mata, que apedreja, que faz tudo o que a gente não consegue acreditar que se faça. A degola, por exemplo, é uma recomendação alcorânica. E vem nas sunas, tá lá, nos textos paralelos, nas descrições dos aplicativos. Os biógrafos do Maomé narram essa prática, e esse povo chamado de extremista, eles só são chamados de extremistas pelos normais, porque os normais, você viu, eles se vestem de maneira ocidentalizada. Aquela é uma reunião no ocidente da Terra. Tinha um cara com a camisa da Adidas. Isso, no ocidente. Os extremistas são aqueles indivíduos que assumiram a ideologia do Said Qutb, que foi morto em 1966 no Egito, que é o ideólogo desse negócio todo. Assumiram a ideologia de que a verdadeira purificação do mundo e do islamismo estaria no retrocesso às 3 primeiras gerações
de Maomé em diante. Maomé tinha que voltar para os dias de Maomé, para os dias do sogro e do genro de Maomé, de Eli, considerado o primeiro imã, para os dias dos netos de Maomé, que foram dias de guerra, de ódio, de degola, de tudo que não presta. De modo que você está assistindo, por exemplo, no Estado Islâmico, a prática observada, recomendada, biografada pelo biógrafo de Maomé em relação ao que aconteceu. No processo da morte dele, ele ainda não tinha morrido, já tinha gente na família morrendo e matando e dividindo. Isso começou com ódio e sangue e vai continuar para sempre. E não adianta dizer, não, o Alcorão não ensina isso. Infelizmente, ensina. Eu não aguento mais tentar diminuir. Não dá para dizer que não ensina. Leia você e me diga. Ensina ou não ensina? O mesmo espírito com o qual se critica as chamadas grosserias do Velho Testamento, e o Velho Testamento está infinitamente carregado de misericórdia, de graça, de acolhimento do estrangeiro, de recomendações totalmente opostas. Mas assim mesmo é pesado e se critica o peso. Uma leitura do Alcorão não deixa nada de pé. Quem quer que leia aquilo ali com um olhar, não precisa ser com a mente de Cristo não, só com um olhar humanista, compassivo, já não suporta. Não estou falando nem da profundidade do Evangelho. Qualquer humanidade clássica não suporta aquilo ali. De modo que não existe perspectiva, a meu ver, de que essa presença não seja uma presença sempre belicosa. E a Europa, por exemplo, está na mão disso tudo. A gente vê o Hollande lá, presidente da França, dizendo, vamos fazer o possível para recebermos todo mundo. Qual era a lógica política? A lógica política é de dizer, vamos ajudar todo mundo a ficar onde todo mundo nasceu, viveu, não é? Eles só estão saindo de lá por causa da guerra, vamos ajudar a acabar essa guerra de uma vez, e estruturar esse país, para as pessoas viverem na sua terra, onde elas querem viver. Mas se vai acolher e não se está fazendo nada lá. No meio disso estão entrando jihadistas malucos, sem falar nos normais, que já chegam com essa cultura. Já chegam concordando. E aí, conclusão, tem lugares hoje na França em que franceses não conseguem mais entrar, com medo. Olha isso. E é uma maioria crescente. A Angela Merkel falou há 4 anos atrás que se eles continuarem crescendo nesse ritmo na Europa, dentro até no máximo 2040, 2045, a Europa será toda de maioria muçulmana. E o peso já é tão grande que você veja agora o presidente da França contra uma boa parcela da população, talvez até a maioria, resolveu tomar uma atitude de vamos trazer o máximo que a gente puder. Por quê? Porque ele foi eleito por 95% dos votos muçulmanos na França. Então já começa a fazer política em cima de uma coisa com ramificações extremamente mais sérias e pesadas. Aí as politiquinhas locais vão matando a lógica linear que deveria fazer você tratar da causa e não viver botando mertiolate no efeito, que não vai curar. Essa leucemia não vai ser tratada com band-aid. Mas olha só como é que as coisas estão ficando. E eu acho que isso vai acabar muito mal. Eu não sou do tipo que tem qualquer que seja dificuldade, convive com qualquer grupo humano. Mas eu sei, por anos e anos e anos de convívio, que os muçulmanos da paz são aqueles que os próprios muçulmanos chamam de desviados. Porque se não for um desviado,
Ele pode até com as próprias mãos não fazer algo, mas ele aplaude quem tem a coragem, em nome de Alá, de brutalizar. Olha só. White French being beaten up by predominantly Muslim immigrant gangs. Violent crime can happen anywhere and to anyone, and for many reasons. But in parts of France, it has become especially dangerous to be white. There are parts of France where the native French are no longer welcome. Muslim immigrants consider it their territory, and whites enter at their own risk. The French call them sensitive urban zones. They're no-go zones where the police don't enter or don't enforce the law. They're little Muslim caliphates inside the borders of France. And it's like that because these parts of the country are in the hands of drug traffickers, gangs, and imams. This French report says almost 1 in 5 Frenchmen have been victims of racist insults or worse. A few cases have even gone to trial. Some of those who launch racist attacks on whites use Islam as the reason they do it. They may not even speak Arabic, but they still use Islam as a flag. Tariq Yildiz, a French sociologist, has written the book Anti-White Racism. Yildiz is not native French, but is the son of Turkish immigrants. My book is viewed as politically incorrect and breaks a taboo. The idea that immigrants could oppress whites. It's a reality for this Frenchman named Max. He's been attacked more than once by immigrants and still has a bruise under one eye from the latest attack. Max sports an American accent after living in the U.S., but he's French and has joined Generation Identitaire, a youth movement united around the defense of French culture and white French identity. Well, basically, we're a youth movement that aims to promote, preserve, and protect our local, national, and European identities. This video shows Generation Identitaire members training for self-defense. Well, we encourage all our members and militants to keep a certain level of physical fitness. Self-defense is a part of it, obviously. As the French left's grand experiment in multiculturalism goes up in flames, some quarters of French society are dividing into tribalism and ethnic identity. Pierre Cassel and Christine Tesson are anti-Islamization activists. The French people are increasingly living in fear. They fear the imposition of Islamic law and the organized violence against any French person, including the police. More and more Islamists threaten riots, assault, and try to impose Sharia. They attack the police. The Republic is in danger. This French news report shows Generation Identitaire members out on a security patrol. Yildiz says by ignoring the problem of immigrant attacks on whites, the French establishment and media are only helping to ensure that more whites will seek out groups like Generation Identitaire for protection. If the state will not punish these people and the media will not talk about it, the victims will get increasingly frustrated and could become racist, and then we will have a confrontation. Not only is the problem being ignored, the French left and many mayors actively promote the growth and spread of sectarian Islam, for good reason. Muslims have become an important constituency of the left. 90% voted for Socialist President Hollande in the last election. Former Muslim Pascal Halout wanted to show us the mosque in the Paris district of Barbès that the mayor's office is paying to renovate. The name of the mosque is in Arabic, so perhaps the French don't realize they're paying to renovate a mosque named Conquest. So this is like another country inside France, yeah? Yeah, the Lebanization, the liberalization or Balkanization of France is beginning already with the help of the state of France. Lebanon. It's a word some use to describe France's future as a nation divided and engulfed in sectarian conflict. Halout believes, as do many experts, that the French left's experiment with Islam is going to backfire badly. The French feel outnumbered, outmaneuvered, and in the minority. If things continue at this rate, we will have the same situation as in Kosovo or Lebanon, civil war. Dale Hurd, CBN News, Paris. Agora, quem olha assim de longe pensa que não é nada disso, mas isso tem
todo o poder para acabar muito mal. Caio, por que na França? Não, mas a mesma coisa está acontecendo Tá em na outros Europa lugares. inteira? Em outros lugares, e crescentemente. É uma situação difícil porque a condição humana na qual essas pessoas, esses irmãos, estão vivendo nessas zonas de guerra, como por exemplo na Síria, é trágica. Ser humano no meio daquilo ali está no inferno. Não é legal, né? Está no inferno, porque na Síria você tem o presidente Bashar al-Assad, é uma ditadura vem do pai dele para ele, já tem mais de meio século. A soma da imposição. Assim mesmo, ele ainda tem o apoio de 49% a 50% da população, segundo uma pesquisa feita na semana passada. E ainda mais que ele tem 60% de apoio da população. Por quê? Porque ele é um santo? Não, a população quer vê-lo morto pelas costas. Mas a alternativa ao Bashar al-Assad se tornou ou o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda. Aí eles dizem, não, pelo amor de Deus, a gente ficar na mão do Estado Islâmico ou da Al-Qaeda, então fique Bashar al-Assad. E o pau cantando, é uma destruição total, é irmão contra irmão, degola para todo lado, o pânico, a fome, a miséria, as doenças, os campos de refugiados. O indivíduo com 4, 5, 8 filhos entra em desespero, quer sair dali correndo, quer ir para qualquer lugar. Então tem esse ânimo desesperado de quem está querendo sobreviver. Ao mesmo tempo, esses que estão querendo sobreviver, chegando no lugar e encontrando o mínimo de chão, se eles forem pelo menos normais, religiosamente falando, eles já começam a contar apoio na direção dos radicais locais, mesmo que não realizem, mas aplaudem ou dizem Alá seja louvado por tal ato de heroísmo. Então a França está recebendo normais que concordam? Ou ela não recebe normais que não concordam? Todo normal, não existe quem não concorde. Não existe quem não. Só o desviado é que não concorda. Porque senão o mais moderado concorda ainda. Ou tem pelo menos o pudor de dizer, tem o medo de dizer que não concorda. Pelo menos calado ele fica diante da barbárie. E quem está caindo dentro da França hoje, nessa política que eles estão fazendo, são os normais que concordam, Caio, na sua opinião? E juntamente com extremistas. Porque o pessoal está fugindo. Já foi detectado. Eu estava vendo ontem, eu não me lembro se era na BBC, alguém falando que os serviços de inteligência estão muito mais bem informados sobre o que está acontecendo do que a mídia consegue detectar. Mas ele já tem informação de que houve infiltração em alguns lugares de até 4.000 jihadistas com a ideologia, entraram no grupo para se protegerem no meio da desgraça. É uma coisa cancerígena, eles vão andando com a miséria, usando a miséria do próximo em busca de refúgio como o escudo protetor para eles irem crescendo, se ramificando para dentro de todos esses outros países. De modo que é uma situação muito complicada. A meu ver, tem-se que ter critério, escrutínio para receber, tem que gastar dinheiros mesmo para ajudar, porque tem que saber quem é quem, tem que levantar, tem que ter muito mais gente mobilizada para fazer essa ajuda humanitária, de acolhimento. Mas tem que ter o cuidado de trabalhar junto com a inteligência para ver o que de fato está acontecendo. Mas o que se tem que atacar é a causa. Não podem mais ficar nessa conversa sem resolverem a situação desse povo, que não está querendo outra coisa originalmente, senão ficar em casa. Fora os jihadistas e alguns que gostariam de sair de lá por questão de ambição pessoal, 90 e tantos % gostariam de ter ficado nas suas casas.
no seu país e não ir para lugar nenhum. Essa é a coisa mais próxima de uma solução. Não é trazê-los para cá e mantê-los aqui, é acabar com a guerra lá e ajudar todo mundo a voltar. E a tentar estabelecer uma infraestrutura de acolhimento para eles lá. Na terra deles. Claro. Do contrário, do jeito que as coisas estão, a gente está vendo um bolo ser confeitado com pólvora. Na hora que acenderem a velhinha, vai ser um parabéns. Danado, Vem me ver TV. O canal é você.